Olá, irmãs amadas, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda e eu quero dizer que eu estou muito feliz, estou muito grata por gravar esse vídeo para vocês, a convite da Jéssica, e juntas nós podemos conhecer um pouco mais de uma mulher da Bíblia cuja história me inspira muito e eu tenho certeza que vai inspirar vocês também, que é a mulher samaritana. E eu quero que juntas aqui nós percebamos o momento em que a cegueira espiritual dessa mulher foi tirada pelo próprio Cristo e os olhos espirituais dela se abriram e ela pôde ver a Deus em vez de só ouvir falar, não é? Bom, a história dela está no livro de João, capítulo 4, e a gente vai começar a ler os 4 primeiros versículos e eu vou explicando no decorrer da leitura. Vamos lá. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Esse daqui é o versículo chave. Então, gente, o que acontece? Jesus ele decidiu deixar a Judeia e ir para a Galileia naquele momento, porque ele queria evitar alguma confusão ali naquele lugar entre os discípulos de João Batista e os discípulos dele, Jesus, e os fariseus. Então ele decide sair de lá e ir para Galileia, sabendo que já havia um propósito divino nessa decisão. Já havia um encontro marcado ali no meio do caminho. É interessante a gente ver que era-lhe necessário passar por Samaria. Em outras traduções a gente tem, e ele teve que passar por Samaria. E realmente esse verbo teve, nos originais, no grego, o significado é exatamente esse, de ser necessário, de deve passar por aquele lugar, não é? E por quê? Exatamente por conta do propósito divino que havia ali. E é interessante dizer que quando Jesus chegou lá, ele chegou cansado, né? Nos próximos versículos a gente vê isso, que ele chegou cansado por volta de meio-dia, ou seja, um horário bem quente do dia, e ele se assentou ali próximo ao poço de Jacó, e em outras traduções a gente tem também fonte de Jacó, né? E eu quero chamar a atenção aqui para esse adjetivo, né, cansado. Jesus estava cansado. Nisso a gente tem revelado ali, mais uma vez, a humanidade de Jesus, a natureza humana de Jesus, né? Mesmo sendo 100% Deus, ele era também 100% homem. Mas apesar dele estar cansado fisicamente, diferente de nós, ele nunca está cansado de amar ao próximo. Então ali ele esperou a chegada daquela que ele já havia escolhido antes mesmo da fundação do mundo, né? A mulher samaritana. Vamos continuar lendo aqui a partir do versículo 7 agora. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, né, Jesus ele queria uma conversa privada com aquela mulher. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, amados, o que acontece é que os judeus ortodoxos, eles odiavam os judeus da Samaria, porque eles eram considerados judeus mestiços religiosos e hereges. Então, havia realmente uma rixa muito grande entre esses dois grupos. Inclusive, na legislação judaica daquele tempo, era proibido, tinha uma lei que proibia um judeu de usar qualquer utensílio que tenha sido previamente usado por um samaritano, né? Então Jesus aqui, ele está quebrando várias barreiras culturais, se a gente pensar bem, né? Eu consigo identificar pelo menos 3 barreiras culturais que Jesus quebra aqui nesse momento, né? Primeiro, ele está conversando com uma mulher em público. Sim, em público, porque a qualquer momento os discípulos poderiam chegar ali, qualquer pessoa poderia chegar ali. Então Jesus não estava escondendo aquela mulher, ele estava conversando com ela em público, ao ar livre. A outra barreira cultural que ele quebra
é que ele estava conversando com uma samaritana, uma mulher samaritana. Então, assim, ele conversava com uma mulher em público, sendo que os judeus não conversavam com as mulheres em público. Ele conversava com uma mulher samaritana, algo abominável na visão dos judeus ortodoxos, porque eles realmente não conversavam com o samaritano, eles repudiavam os samaritanos. E a terceira barreira cultural quebrada é que Jesus conversava com uma mulher samaritana marginalizada. Sim, porque não à toa essa mulher estava ali tirando água daquele poço na pior hora do dia, meio-dia, né? Estava muito quente e ela estava ali sozinha fazendo aquele serviço. Por quê? Porque as outras mulheres, elas sempre costumavam ir naquele lugar para tirar água bem mais cedinho, né? Por volta de 6 da manhã, bem cedinho. Quando o sol não estava muito quente. Então, essa mulher, ela era extremamente marginalizada pela sociedade. Jesus quebra aí várias barreiras culturais. Mulher samaritana e marginalizada pela sociedade. Bom, vamos continuar aqui. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Vou virar aqui. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Então, gente, é interessante aqui que a mulher, ela tá com uma mentalidade totalmente terrena, né, física. Ela não tá com uma mentalidade espiritual ainda, nesse momento, né. Jesus fala de água viva e eu imagino assim, essa mulher se perguntando, gente, água viva? Como assim, né, água viva? Alguns estudiosos dizem que ela provavelmente entendeu ser água viva, água corrente, sabe? Porque ali no poço a água é parada, né? Era água parada, recolhida da chuva. Então, quando Jesus oferece água viva, ela pensa, deve ser água corrente, né? Que é muito melhor do que essa água parada do poço. Então, ela ainda está com uma mente totalmente terrena. E outro fato interessante é que ela diz, se refere a Jesus como Senhor, né? Senhor, tu não tens com que tirar, né? Mas aqui fica claro que ela não se refere a Jesus como Senhor, como sendo Deus. Ela não reconhece Jesus como Deus, não reconhece Jesus como Messias, né? Esse termo, essa palavra Senhor no original, no grego, ela pode trazer esses dois significados, né? Senhor, o Senhor maiúsculo, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso, mas também o Senhor vocativo, né? Como um vocativo de educação. Então ali ela simplesmente estava sendo educada com Jesus, tá, gente? Vamos seguir aqui. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, ou que jorre para a vida eterna. Gente, vamos lá, interessante aqui no versículo 12, né, que ela fala, és tu maior do que o nosso pai Jacó, né, então aqui ela tá sendo meio sarcástica mesmo, meio irônica, né, tipo, ela tá perguntando assim para Jesus, né, Jesus, quem é você na fila do pão, né, porque ela realmente considera Jacó muito maior do que Jesus, né, ela não considera Jesus como Messias, como Salvador. E Jesus, ele oferece mais uma vez essa água que mata definitivamente a sede, não é? Ele oferece uma água que não é água natural, né? Porque a água que aquela mulher está buscando ali é uma água natural, né? Que traz uma solução temporária. Que mata a sede de forma temporária. Mas Jesus, ele oferece uma água sobrenatural, uma água que traz vida eterna e que mata a sede de uma vez por todas, mata a sede definitivamente. E aquela mulher, até aquele momento, ela não conseguia entender isso, ela ainda estava com a mente terrena. Bom, vamos lá.
E mais uma coisa que eu quero falar com vocês. É bem interessante, assim, que Jesus foca muito na água, né? Porque realmente a água era um bem muito precioso para aquele povo. Para o povo do deserto, a água tinha significado de vida e de provisão divina. Então, é bem legal a gente entender isso. Seguindo aqui no versículo 15, vamos lá. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la, né? Então, aqui é importante a gente entender que continua sendo um entendimento em nível físico, não em nível espiritual. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Olha, aqui começa, né? Aqui Jesus já joga um verde aqui para colher maduro, né? Aqui ele já está trazendo à tona o pecado daquela mulher. Ele traz à tona esse pecado. Vamos ver como é que ela responde. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Né? Então aqui, ó, repetindo, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, olha que interessante, nós temos aqui Jesus trazendo à tona o pecado dessa mulher, quando ele manda ela chamar o marido. Aqui nós temos essa mulher confessando o pecado dela, quando ela diz que não tem marido. E aqui nós vemos Jesus confrontando o pecado dela, quando ele diz, né, que se tiveste, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é o teu marido. Então aqui Jesus está confrontando o pecado dessa mulher. E mais, ele está usando aqui uma estratégia sobrenatural, né, para tirar essa mulher do nível de entendimento físico para o nível de entendimento espiritual. Então Jesus aqui, ele está dizendo para ela: olha, mulher, eu conheço os teus pecados, eu te conheço, né? É muito lindo isso, né, gente? Vamos continuar aqui. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Gente, então aqui a mulher ainda não teve os olhos espirituais abertos, tá? Aqui ela está fazendo um elogio para Jesus. Por quê? Porque ela admite, né? Ela consegue perceber que Jesus tem dons espirituais, que Deus derramou dons sobre Jesus, né? E ela o considera profeta, mas ela ainda não... Desculpa. Ela ainda não o considera o Salvador, o Messias. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aqui é interessante que ela muda de assunto, né? Ela não vai mais fundo no pecado dela. Jesus confronta e ela meio que, entendeu? Tenta sair pela tangente. Mas como ela já reconhece Jesus como profeta, ela começa ali a ter uma conversa mais espiritual, começa a conversar sobre adoração. Mas ela ainda entende adoração muito no nível físico, né? Ela entende adoração como um lugar, né? Você, para adorar a Deus, você tem que estar no lugar certo, no lugar santo, no lugar sagrado. Então, por isso que ela começa essa conversa com Jesus, né? Sabendo que eles adoravam em lugares diferentes. Jesus adorava, os judeus acreditavam que a adoração a Deus teria que ser feita em Jerusalém, no Monte Moriá, e essa mulher samaritana, junto com todos os outros samaritanos, acreditavam que o lugar certo de adoração era no Monte Gerezim. Ai, gente, esqueci o nome. Gerezim. Eu acho que é Gerezim, tá, gente? Acho que é Gerezim. Bom, continuando, versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, que ele já dá uma resposta para ela aqui, ó. Ele já diz para ela que a questão não é onde adorar, mas quem adorar. A gente imagina a cabeça dessa mulher, né? Como que deve ter ficado confusa, né? Porque ele estava falando algo ali super diferente de tudo que ela havia aprendido no decorrer da vida dela. E continua: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, né? Vem dos judeus porque é a origem do Messias, né? Jesus, ele era judeu.
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esses versículos são tão preciosos, né? E nos trazem verdades eternas e preciosas. Aqui, Jesus, você vê então que Jesus ele realmente segue tentando tirar essa mulher do nível físico para o nível espiritual, né? Então ele fala que Deus busca por adoradores que o adorem em espírito, ou seja, não é uma questão de lugar, de um lugar ser mais santo que outro, mas é o espírito, né? A adoração feita em espírito e em verdade, né? Verdade esta que é o próprio Jesus. Então a verdade absoluta, eterna, estava ali, diante dos olhos daquela mulher. Gente, isso é muito incrível, né? E a mulher segue dizendo, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então aqui ela ainda não tinha sacado que Jesus era o Messias. Mas aí Jesus vai e diz, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Aí, pá! Jesus ali naquele momento abre os olhos espirituais daquela mulher. Gente, aqui o texto não entra em detalhes, né, assim, de como foi a expressão daquela mulher, quais foram os pensamentos dela, sabe, o olhar dela de espanto, de maravilha, de temor, de arrependimento, né, com relação aos pecados dela. Mas eu imagino que tenha sido assim que aconteceu. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Né? Então, lembrando que os judeus ortodoxos, eles não conversavam com os samaritanos, né? Então, aqui diz que os discípulos ficaram maravilhados. Mas eu imagino, eu creio também que eles ficaram muito escandalizados com aquilo, né? Porque Jesus, como eu disse antes, estava quebrando ali várias barreiras culturais. E era importante que os discípulos testemunhassem aquilo, né? Então, Jesus já sabia de tudo, já sabia daquele encontro marcado, já sabia que a conversa ali seria privada, mas que quando os olhos espirituais dessa mulher fossem abertos, os discípulos chegariam para testemunhar aquilo, né? Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, né? Cântaro é o recipiente onde ela guardava a água que ela retirava do poço. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem... Desculpa, gente. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ai, esqueci de pegar água. Porventura, não é este o Cristo? Né? Então aqui, gente, ela está fazendo uma pergunta retórica, porque ela sabe que aquele é o Cristo. Ela já reconheceu Jesus como o Salvador da vida dela, como o Messias. Então, ela está fazendo essa pergunta retórica para instigar a curiosidade daquele povo, né? E é muito interessante a gente pensar na imagem desse cântaro, desse recipiente onde ela guardava a água, né? Dela deixando esse cântaro. Eu simplesmente, assim, eu imagino essa mulher jogando esse cântaro longe, né? E correndo para a cidade para contar as boas novas, né? O cântaro, ele guardava ali essa água natural, né? Essa água que não era capaz de matar definitivamente a sede daquela mulher. Essa água que trazia uma solução temporária para a vida dela, para os dias dela, né? Então ela joga esse cântaro longe e corre para a cidade para anunciar o cântaro que trazia a vida eterna, que trazia águas vivas, né? Então ali ela foi transbordar dessa água viva, transbordar essa água viva para o povo dela, né? Para os moradores de Samaria. Então, gente, ela se tornou, na verdade, a primeira evangelista daquela cidade. Uma mulher foi a primeira evangelista de Samaria. E no versículo 30,
diz que saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, essa mulher conseguiu despertar, né, a curiosidade daquelas pessoas, dos moradores de Samaria. Eles saíram da cidade correndo ao encontro de Jesus. E no versículo 39 desse mesmo capítulo, capítulo 4 de João, diz que muitos creram em Jesus, ou seja, muitos daquela cidade foram salvos, graças a essa mulher, a mulher samaritana, essa mulher marginalizada, com quem ninguém nem falava, né? Jesus escolheu essa mulher para anunciar as boas novas para aquele povo. Então, meninas, olha que maravilha. Assim como Jó, no capítulo 42, versículo 5, diz: antes eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa mulher, a mulher samaritana, essa mulher marginalizada, ela teve a mesma experiência. Ela poderia dizer as mesmas palavras de Jó. E quando a gente pensa, né, nesses dois personagens, e a gente faz aí, traça um breve paralelo entre os dois, é muito interessante, porque de um lado a gente tem Jó, que aos olhos de Deus era íntegro. Jó era um homem íntegro, justo aos olhos de Deus, né? Pensa bem, gente, mas ele ainda não tinha experimentado um relacionamento pessoal com Deus. E isso aconteceu como? Aconteceu quando Deus permitiu a Satanás que tocasse em todas as áreas da vida de Jó, né? Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu a saúde completamente, né? Ele desejou a morte. A mulher dele falou para Jó, né? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. E Deus, ele se revelou para Jó no meio daquele sofrimento, não é? Jó, ele em alguns versículos ali, Jó faz vários questionamentos para Deus. Jó questiona a justiça de Deus, o caráter de Deus. Em vez de Deus responder aos questionamentos de Jó, Deus faz perguntas para Jó. Várias perguntas retóricas, perguntas que Jó não poderia responder, não seria capaz de responder de jeito nenhum. E ali Deus abre os olhos espirituais de Jó, não é? Ali Deus mostra para Jó quem ele é e quem Deus é. Primeiro Jó percebe quem ele é, um pecador, não é? Apesar de ser íntegro aos olhos de Deus, ou seja, Jó era o melhor dos homens, não é? Mas ainda assim pecador. Ainda assim ele precisava ter os olhos abertos para a necessidade de um Salvador, não é? E agora pensemos na mulher samaritana. A mulher samaritana, se Jó era o melhor dos homens, a mulher samaritana, aos olhos humanos, era a pior das mulheres, não é? A pior das pecadoras. Mas ainda assim, Deus escolheu se revelar para ela. Da mesma forma que se revelou para Jó, se revelou para ela, não é? E usando aí a mesma estratégia, não é? Que era o quê? Primeiro, essa mulher precisava ser revelado para essa mulher quem ela era, para depois ser revelado para ela quem Deus era, não é? Quem Jesus era, o Cristo, o Messias. Então isso realmente mexeu muito comigo, sabe? Quando essa história me trouxe essa verdade, quando eu pude pensar, né, fazer um comparativo aí entre a mulher samaritana e entre Jó, né? Não importa quão boas somos ou quão má somos, não é? Nós todas precisamos reconhecer que somos pecadoras. Precisamos segurar um espelho, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, e ver ali os nossos pecados, ser confrontada pelas verdades eternas de que somos pecadoras, de que não somos boas e de que precisamos diariamente da graça e misericórdia de Deus e do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, né? Então, com essa mensagem, eu quero trazer um tópico aqui para vocês, que é tenha um relacionamento pessoal com Deus. Não delegue isso a outras pessoas, né? Então, esse é o primeiro tópico, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente pensa que,
a fulana é muito mais espiritual do que eu, então eu vou pedir para ela orar por mim, eu vou pedir para ela conversar com Deus por mim. Isso é um erro, amadas, porque Deus nos deu acesso livre a Ele através de Jesus Cristo, não é? E através de Jesus, nós podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Através da pessoa de Jesus, nós nos aproximamos de Deus e Deus se aproxima de nós. Com isso, nós temos a oportunidade de sair da teoria, né, ou seja, do ouvir falar, para a experiência, ou seja, relacionamento pessoal com o nosso Pai eterno, que é Deus, tá? Então pensem nisso, amadas. Estabeleçam realmente um relacionamento pessoal com Deus diariamente, através da leitura e estudo da palavra, através de oração, não é? Só assim nós podemos ser santificadas, porque nós não conseguimos santificar a nós mesmas, não é verdade? Só assim nós podemos deixar de viver conforme os padrões malignos deste mundo, né? Conforme nos ensina Romanos 12:2. E só assim nós vamos poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é por nós mesmas, não é pela força do nosso braço, não é através de outra irmã que seja mais espiritual do que nós. Não existe isso, amada, tá? Você percebe aqui que Deus ele se revelou tanto para Jó, que seria considerado aí o mais espiritual, né, quanto para a mulher samaritana, que seria considerada a pior das pecadoras, uma prostituta, né? Uma mulher que passou na mão de vários homens, né? Homens casados, e que por isso ela era marginalizada pela sociedade. Jesus olhou para essa mulher, Jesus viu essa mulher, ele olhou para ela, ele teve um olhar de amor, de compaixão por essa mulher. Ele confrontou os pecados dela e abriu os olhos espirituais dela, tá, amadas? Bom, e o outro tópico e último tópico aqui que eu quero trazer para vocês é: pare de beber de fontes erradas. Pare de tentar matar a tua sede em fontes erradas, em fontes que trazem soluções temporárias e às vezes não trazem solução nenhuma. Às vezes vai trazer consequências, na verdade, terríveis para a nossa vida, né? Então, por exemplo, namorados, né? Namorados são fontes erradas, sabe? Mulheres que têm aí uma dependência emocional, né, dos homens, precisam sempre estar em um relacionamento, né? Elas não sabem se relacionar com Deus, portanto, elas precisam... Desculpa, gente. Elas precisam se relacionar com os homens, não é? E elas sempre vão ficar frustradas, porque a gente frustra as pessoas, né? Nós somos pecadores, assim como nós frustramos outras pessoas frustram a gente, né? Não atendem às nossas expectativas. Então, essa é uma das fontes erradas que eu, por exemplo, já busquei muito na minha vida, não é? E que, graças a Deus, Jesus me libertou. Portanto, se você busca salvação, busca redenção, busca matar a tua sede, preencher o vazio do teu coração nesse tipo de fonte, né, na fonte emocional, nas fontes emocionais, isso é um erro, isso é um engano, e eu tenho certeza que te faz sofrer muito, amada. Então, corre para os pés do Senhor Jesus para beber da fonte de água eterna, da fonte de água viva. Outra fonte errada aí, por exemplo, a carreira, né? Carreira. A gente vive numa sociedade feminista que valoriza muito a carreira fora do lar, não é? Então, cuidado para não beber demais dessa fonte, não é? E colocar essa fonte no lugar de Deus, colocar a carreira no lugar de Deus, priorizar a carreira no lugar de Deus, não é? Cuidado com isso. Carreiras, títulos, não é? Essa coisa o conhecimento humano, a intelectualidade, que é realmente algo muito tentador, não é? Porque com isso a gente tem a aprovação dos homens e a gente ama isso, ter a aprovação dos homens. Mas isso não mata a nossa sede de forma definitiva, não é verdade?
Tem também outras fontes que são boas, são bênçãos enviadas pelo próprio Deus, mas que talvez a gente possa estar bebendo demais dessa fonte, de modo que a gente coloque essas fontes no lugar de Deus, não é? Isso é um erro também. Por exemplo, marido, filhos, né? A família, o casamento, gente, entenda, é plano de Deus, né? Plano de Deus, é bênção do Senhor. Isso é revelado pra gente desde ali de Gênesis, não é? Mas muitas vezes, eu me incluo, tá, meninas? Muitas vezes a gente coloca o nosso marido, os nossos filhos no lugar de Deus. A gente cai no pecado da idolatria, não é? E a gente vai se frustrar, porque sim, eles são bênção, a gente os ama, mas eles são tão pecadores quanto nós. Eles precisam da graça de Deus e do Salvador Jesus Cristo tanto quanto nós. Então, cuidado para não mergulhar nessa fonte, sabe? Mergulhar, em vez de só beber dessa fonte, né? Mergulhar mesmo, a gente precisa mergulhar na fonte de águas vivas, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Tá bom, amadas? Que mais? Também os serviços, né? Os serviços domésticos. Não sejamos Marta, né? Que para conseguir realizar ali todas as tarefas domésticas, ela deixou de ouvir a Jesus, ao próprio Cristo que estava ali na casa dela, né? Ela não escolheu a melhor parte, assim como fez Maria, né? Então tenhamos cuidado com isso, né? Assim também os serviços que realizamos na igreja, né? Às vezes a gente está tão ocupada com os serviços da igreja, em servir a igreja, em servir a comunidade, o que é uma bênção, sim, mas às vezes a gente se ocupa tanto com isso que a gente se esquece do próprio Deus, né? A gente passa tanto tempo na igreja servindo que a gente se esquece de passar tempo com o próprio Deus, né? Com aquele que nos capacita para fazer tudo isso, né? Para servir a nossa comunidade. Então, amadas, olha, eu não sei quanto tempo tem esse vídeo. Ih, já passou muito do tempo, né? Mas era essa mensagem que eu queria passar para vocês. E eu espero que tenha abençoado vocês de alguma forma. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Jéssica. E que Deus abençoe vocês. Um beijo. Tchau.